E vamos seguir, né? Eu sou atropeladora de vinhetas, vamos seguir direto para Brasília, falar sobre o pronunciamento do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre a decisão de Gilmar Mendes. Foi basicamente, né, a gente fala aqui com a Aline Brito, que está ao vivo já com a gente, acompanhando tudo isso, basicamente, podemos dizer que Davi Alcolumbre peitou mesmo Gilmar Mendes, né, Aline? Fala um pouquinho pra gente desse discurso que nós demos ao vivo, aqui o finalzinho dele, mas resume aí pra gente o que foi falado. Boa tarde. Olá, boa tarde, Maiara e Tomás. Foi isso mesmo, né? O Gilmar Mendes decidiu hoje, né, estabelecer aí uma limitação para quem pode entrar com processos de impeachment contra membros do Supremo Tribunal Federal. Os senadores, inclusive, e parlamentares de modo geral, né, deputados também, estão classificando isso como uma verdadeira blindagem a membros da Suprema Corte. Gilmar Mendes decidiu que somente membros da Procuradoria-Geral da República podem solicitar ao Senado o início, né, do processo de impeachment. E isso altera preceitos constitucionais que estabelecem que a população, né, que esses pedidos de impeachment também podem ser de iniciativa popular. E por conta disso, o senador Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado Federal, fez uma declaração ali dentro do plenário do Senado, né, em que criticou essa decisão de Gilmar Mendes. Primeiro, ele criticou por ser uma decisão monocrática. Ele ressaltou que é necessária uma decisão colegiada, né, ali dos ministros da Suprema Corte para decidir, deliberar sobre isso. Mas Alcolumbre também destacou que essas iniciativas, né, para impeachment de ministros são listadas em uma lei aprovada lá em 1950 e que foi aprovada por maioria tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Então, e que isso não pode ser alterado por uma decisão de um único ministro, né? Uma medida que foi estabelecida, né? Introduzida no ordenamento jurídico do país por uma decisão de representantes do povo e ser mudada, assim, da noite para o dia por uma decisão de um único ministro. Então, ele falou que abusos, né, do uso desse direito não podem levar à anulação de um comando legal, muito menos por meio de decisão judicial, e que somente uma nova alteração legislativa poderia trazer essa definição aí que impôs o ministro Gilmar Mendes, né? Ele também falou que essa situação estabelecida indica a necessidade de se alterar o regime das chamadas decisões monocráticas. E isso, inclusive, é uma discussão antiga aqui no Congresso Nacional. Existe já uma PEC, a PEC 8, que já foi aprovada no Senado Federal, está parada na Câmara dos Deputados esperando a criação de uma comissão temporária e que trata justamente sobre isso, né? Na época houve muita crítica em relação a essa PEC, na época em que ela foi aprovada aqui no Senado, justamente porque ela limita essas decisões monocráticas. Ela, inclusive, ficou conhecida como a PEC das decisões monocráticas. E nesse contexto, então, o senador Davi Alcolumbre citou essa proposição, né, como uma forma também de pressionar a Câmara para rever, né, essa PEC e também voltar aí com a tramitação dessa proposta, né? Ele também falou que o parlamento está atento e tomando as providências para que o aprimoramento legislativo aconteça. Então, foi uma resposta, né, contundente e uma resposta rápida também a essa decisão de Gilmar Mendes que ocorreu hoje. Tomás e Maiara. Quando você ouve essa vinheta é porque tem notícia urgente, né? E olha, é claro que isso repercute, né? A decisão de Gilmar Mendes aí repercute entre os parlamentares. Os de oposição falam em golpe, viu? Dessa decisão, após essa decisão do Gilmar Mendes. Dá alguns exemplos de alguns deles. O Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, divulgou uma nota afirmando que essa decisão exige uma posição clara em defesa da Constituição e do equilíbrio entre os poderes. Segundo ele, ainda, o Supremo guarda a Constituição, mas não existe guardião acima da própria Constituição. Já Eduardo Girão, do Novo do Ceará, também ali do Senado, né, chamou a decisão de Gilmar Mendes de escárnio dos escárnios e disse que o ministro
um dos mais citados em pedidos de impeachment, estaria advogando em causa própria. O parlamentar afirmou ainda que Gilmar Mendes deveria ter se declarado suspeito. E na Câmara também, tons duros aí, né? Declarações duras contra Gilmar Mendes. O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, classificou a liminar como um verdadeiro golpe de Estado. Diz ele, ou o Senado reage ou acabou. E o deputado Zucco, né, do Republicanos do Rio Grande do Sul, afirmou que a decisão retira do Senado e do povo o direito de pedir impeachment. Essa decisão do Gilmar Mendes, né, só inflama ainda mais manifestações naquele tom de ditadura do judiciário e coisas do tipo, né? Vale lembrar que a Constituição não prevê impeachment de ministros do STF, mas diz que compete ao Senado processar e julgá-los em caso de crimes de responsabilidade, como, por exemplo, proferir um julgamento sendo suspeito na causa ou exercer atividade político-partidária e por aí vai. E entre outras coisas importantes, né, ditas agora há pouco pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele diz que o parlamento está atento e tomando as providências para que o aprimoramento legislativo aconteça, sabedor de que o exercício do seu direito de decidir ou de não decidir está amparado na vontade do povo que elege os seus membros, exatamente como deve ser numa democracia. A gente lembra mais uma vez, os deputados federais e os senadores são eleitos pelo povo. Os ministros do STF, não. STF que vai analisar entre 12 e 19 de dezembro essa decisão do Gilmar Mendes que, repetimos, restringiu ao Procurador-Geral da República a possibilidade de denunciar formalmente ministros da Corte. Decisão essa tomada, vale lembrar mais uma vez, de forma monocrática, ou seja, somente por ele.